Temos livro? Temos um livro muito interessante. Primeiro, peço desculpas por esse telefone, não sei o que aconteceu, porque ele está no Não Perturbe, mas ainda assim ele nos perturbou, né? Mas eu acho que ele queria participar da conversa, eu acho que Eu ele tem acabo de botar lugar ele em de modo fala. avião, para ele não nos encher o saco, literalmente. Mas Olha ele- aqui, Mas olha, ele tem lugar de fala, tá? ele tem lugar de fala. Olha aqui, o livro Membrana, tem tudo a ver com a nossa conversa. Jorge Carrion, Eu recomendei ou é Jorge Carrion? ele é Jorge Carrion. Jorge Carrion. Jorge. Embora o nome dele seja Jordi, porque ele é catalão. É Mas- Jorge. Não, Jordi. Jordi. É. Tá. Mas ele gosta de se chamar de Jorge. Tá. Pronto. Da editora Relicário. Está lindamente traduzido pela minha amiga Michele Stroda. Olha aqui, eu recomendei já um livro do Carrion aqui há algum tempo, chamado Livrarias. É o livro que todo mundo que gosta de ler gostaria de ter escrito. Por quê? Ele visita todas as livrarias do mundo, ele fala das livrarias com toda calma, ele mistura com texto de viagens, ele faz 1000 referências literárias e culturais. Ele fala até da nossa Leonardo da Vinci, Olha só. aqui no Rio de Janeiro, mas ele teve em todas as livrarias interessantes do mundo. E ele escreve muito bem, aquele livro é uma viagem absolutamente deliciosa, Livrarias. E ele foi lindamente editado, uma edição caprichadíssima. Esse livro é completamente diferente daquele. Isso é uma ficção científica. Esse livro acontece no ano 2100 e é escrito por uma inteligência artificial. E é escrito como se fosse o catálogo de um museu. Quando você pega esse livro, cada capítulo é como se fosse o catálogo para uma determinada ala de um museu e ele diz o que está exposto lá. Então, tem os restos da primeira fogueira documentada, depois tem o tear, o fuso e o volante, depois tem Xinyu, que é uma pintura mural do século IV, uma pintura anônima, um esqueleto de Diprodonte. Gente, Que museu eclético. esse é o Museu da Leitura, em tese, sabe? Museu do Livro. A primeira máquina de costura Singer, mas como você está vendo, é um museu sobre a cultura humana. A coisa curiosa. E aí, depois, quando ele escreveu esse livro, ele veio lançar esse livro aqui na Bienal, e ele lançou também na Livraria Janela, e eu fiz a apresentação do lançamento. E o papo com ele foi absolutamente maravilhoso. Ele é uma cabeça sensacional. E o que o livro tem de muito interessante é como ele pensa a inteligência artificial. E a conversa toda que a gente fez foi em cima disso, em cima do espaço da inteligência artificial. E ele fez uma interpretação em relação à tecnologia, do modo geral, que eu achei ótima. Porque uma coisa que ele discute aqui é a perda da experiência cultural coletiva. Que é uma coisa que a gente tinha, quando você tinha uma novela das 8, e você não tinha streaming, e você não tinha nem videocassete, nem nada, todo mundo estava em casa para saber quem matou Odete Roitman, quem matou Salomão Ayala. Parava o Brasil, parava a sessão da Câmara dos Deputados, parava tudo, porque se você não visse naquela hora, você perdia. Uhum. Quando chegava algum filme, você tinha que ver no cinema, porque você não tinha onde ver aquele filme em outro lugar. Então, você tinha aquelas filas nos cinemas, e a gente ia para o bar discutir aquele filme exaustivamente. Era uma experiência coletiva fundamental. Sim. E nós estávamos à experiência cultural coletiva. A partir do momento em que a gente, na Idade da Pedra, se reúne em torno da fogueira
e conta histórias, porque o homem é o único animal que conta histórias. E a gente cresceu com essas experiências coletivas. De repente, com a tecnologia, você não tem mais a experiência cultural coletiva. Você passa a ter experiências culturais individuais. Num tal grau que a minha página da Amazon é diferente da tua. A minha tela do Netflix é completamente diferente da tua. São muito raros os fenômenos, como Game of Thrones, por exemplo, que várias pessoas ainda assistem ao mesmo tempo. E ele, então, diz que nós começamos a procurar as experiências coletivas de outra forma. E isso ele diz que explica o sucesso desses festivais de música, por exemplo, cada vez maiores, esses mega shows. Que interessante. E se explica por que tem uma academia em cada bairro. Academia de ginástica. É. Porque você vai para lá para conviver, para trocar ideias com as pessoas também, ou para se sentir dentro. As livrarias, todo mundo achou que as livrarias iam morrer, e na pandemia foi aquele desastre, mas da pandemia para cá, várias livrarias estão abrindo, sobretudo essas livrarias pequenas, que fazem eventos como esse que nós dois fizemos lá, conversando sobre livros, porque nós estamos precisando das experiências culturais coletivas. E a livraria, por acaso, é a única experiência cultural coletiva que resta. Porque quando você entra numa livraria, os livros que eu vejo ou que você vê são os mesmos. Então, a gente não precisa temer pelas livrarias em São Ponto do Pacífico. Que interessante. E o outro é esse. E eu achei que essa explicação para os festivais e para os megaconcertos é perfeita, porque realmente é um fenômeno de uns tempos para cá. Você tinha um Woodstock antigamente, você tinha, sei lá, um Rock in Rio, mas isso era uma coisa que acontecia... Super espaçada. Exatamente. Agora, praticamente toda semana, se você quiser, tem um show enorme em São Paulo, tem um enorme aqui, essas arenas gigantescas. O que você quase não tem mais é a coisa pequena, né? Em pequena escala. Pô, mas que legal, muito interessante. Eu adorei o argumento e acho que ele tem toda a razão. Não é? Eu achei fascinante isso. E a coisa mais interessante é que esse livro foi escrito antes do ChatGPT aparecer. Não foi, na verdade, uma inteligência artificial. Ele escreveu, né? O eu li como inteligência artificial. Mas ele escreveu isso antes dessa inteligência com quem a gente está lidando hoje aparecer. E ele faz muito bem o ChatGPT, se você quiser, viu? Enfim, mas não é muito interessante essa interpretação? Muito bom argumento. Eu gostei muito, achei a conversa ótima, por mim ainda estaria conversando lá com ele.